um início que está se prolongando exatamente, vou repetir, pela irresponsabilidade de governantes. Né? Então, o que a gente pode buscar nessas nossas novas utopias? Nós temos que, por exemplo, entender que quando a gente combate, ou mesmo que a gente consiga ser totalmente bem-sucedido com relação ao Covid, nós temos outras dívidas na saúde que são gritantes. Até semana passada, o número de mortos no Espírito Santo por chikungunya era maior do que os mortos pelo Covid. Olha o tamanho da dívida de saúde. Olha o tamanho da dívida de saúde. Ora, parcela disso é provocada por o quê? Por quase total inexistência de saneamento básico, seja ele abastecimento d'água, seja ele esgotamento, seja ele coleta e tratamento de lixo, seja o que for, na maioria dos locais habitados pela população brasileira. A maioria. Nós chamamos de periferia. Não, na periferia não, lá é que é o concreto, lá é que é o real. Ele existe lá e não tem, e o Estado só chega lá quando? Com a polícia. E aí com uma escola precária, com a saúde precária, com saneamento precário, com tudo. Sem inclusão digital, na maioria das vezes, sem inclusão digital. Isso pode ser uma oportunidade incrível, fantástica, de construção de laços. Poder público, pessoas, empresas, movimento social. Por quê? Porque se neste momento eu tiver um mínimo de apoio e de iniciativa apoio de prefeituras e de governos estaduais, uma série dessas carências já podem ser supridas usando a mão de obra daquela localidade. Ora, se eu uso a mão de obra daquela localidade, pode ser um pedreiro, pode ser um ajudante de pedreiro, pode ser um bombeiro, pode ser um auxiliar de eletricista, que existe e eles estão morando onde? Nesses bairros mais pobres, nessas favelas. Ora, se eles tiverem uma oportunidade de trabalho no seu próprio local, vai beneficiar a sua própria comunidade, obviamente que tem que ser remunerado. Eles já deixam de ser um agente de transmissão, de captação e transmissão da doença. Porque eles vão deixar de estar em ônibus ou mesmo nas suas bicicletas, indo a bairros muitas vezes muito prósperos e vão poder trabalhar na sua própria comunidade. Olha um exemplo absolutamente simples de como que uma ação coordenada, setor público, setor privado, Estado, municípios, empresas, sociedade civil organizada, igrejas, tantas outras tantos segmentos, como é que uma iniciativa simples pode gerar oportunidades de trabalho, consequentemente resolvendo uma questão econômica e, ao mesmo tempo, diminuindo os vetores de transmissão da doença. E, ao mesmo tempo, plantando soluções para que no ano que vem, por exemplo, a crise do Aedes aegypti seja menor do que esse ano. Porque como a gente não tratou o ano passado, nós temos esse ano. Tem um mosquito aqui que eu espero que não seja Aedes aegypti. Né? Então, como a gente não tratou o ano passado, esse ano foi pior. E se nós continuarmos não tratando, o ano que vem vai ser pior. Né? E então, eu acho que paralisou tudo. Né? As prefeituras, todo mundo parou. Está parado, porque tudo em função a pandemia, tá um descontrole, não é? E aí você coloca isso como essa construção, construir esse novo, e esse novo que pode ser feito, que está ao nosso alcance. Exatamente, não tem que procurar dinheiro do Banco Mundial, não.
Nem tem que sair dizendo, como é que faz, o dinheiro tem aí. O dinheiro tem aí. Em nível nacional é só olhar quais foram os bancos que foram beneficiados com dinheiro, com subsídio, etc, etc. Tirar um pouquinho desse dinheiro. Em nível estadual, quantas empresas hoje ainda têm benefício fiscal? Não, em tempo de pandemia, por que tem esse benefício fiscal? Vamos sobrar algum dinheiro. Ou seja, e os municípios também podem redirecionar alguns gastos, porque nós não estamos falando de que o município vai fazer, ou que o Estado vai fazer a totalidade das obras, não, pelo contrário. Ele vai simplesmente aportar um pouco de dinheiro que permita que as comunidades façam elas mesmas, usando o máximo de recursos locais. Porque essa é uma equação econômica simples. É uma equação econômica simples. Porque nós temos uma legislação no Brasil de controle, com grandes licitações, que só beneficia os grandes. Só eles que ganham as licitações. E na hora de fazer a obra propriamente dita, é o operário lá da periferia ou é a pequena empresa local. Então vamos chegar esse dinheiro mais junto a essa pequena empresa local, vamos fazer esse dinheiro chegar mais junto ao trabalhador, para que eles possam fazer mais com menos recursos. Porque certamente conseguem fazer mais com menos recursos. Tem inúmeros exemplos, Ivonete, na história nossa. Eu tenho certeza que o Perli, que faz parte do grupo dos antigos, lembra Américo Bernardes, prefeito de Vila Velha. Não esquerdista nem nada, me diz, olha, eu tenho pouco dinheiro, mas eu tenho como fornecer para vocês as manilhas e vocês fazem a obra de drenagem. Agora eu vou ter um engenheiro lá para auxiliar vocês. E fazer um mutirão. Ou seja, a expressão mutirão foi sumindo do mapa. Por quê? Porque não interessa a essas grandes empresas que você tenha soluções simples e mais razoáveis e que evite a famosa coisa. Ou eu tenho tratamento de esgoto e depois jogo o efluente a não sei quantos quilômetros, ou faço grandes bacias de tratamento, ou eu tenho esgoto a céu aberto. Tem que ter alguma coisa intermediária. E existem soluções, inúmeras soluções intermediárias. Vamos botar o pessoal dos nossos institutos federais, vamos colocar os colegas da universidade, vamos colocar os colegas das escolas privadas a pensar, a agir, colocar a mão na massa, botar o alunato também, porque o alunato também gosta disso. Gosta disso. Agora, tem muitas ideias boas. Extraordinárias. Se você é só ir procurar em qualquer uma dessas instituições, muitas vezes porque eles não gastam dinheiro em marketing, mas tem exemplos fantásticos na UFES, no IFES, em tantas instituições, em tantas escolas municipais, estaduais, governamentais, e que podem ser tranquilamente compartilhados com outros. Você imagina o quanto nós temos de dívida social na nossa rua, no nosso bairro, na nossa favela, estou falando dos nossos bairros mais pobres, e que podem ser supridas, por ações comunitárias e ações solidárias. Mas também o que não pode fazer na hora de ser solidário, tem que ser solidário, são aqueles que são desassistidos que têm que ser solidários consigo mesmos. Não, o governo tem que assumir sua parcela de custos disso, participar financeiramente. Empresas que trabalham no local podem certamente fazer, e eu sei que tem inúmeras que são sensíveis a isso, porque não estão lá no nível das grandes empresas que têm sempre relações institucionais, relações públicas, que se comunicam muito mais com rádio, televisão e jornal do que se comunica até mesmo com seus funcionários. Tem muita coisa que pode ser feita. Sem dúvida alguma, no campo econômico, existem inúmeros exemplos que podem atender a desempregados, aos uberizados, às micro e pequenas empresas. Quantos serviços
quantos serviços, quanto material hoje necessário para nós atendermos as prioridades na área de saúde, seja a pandemia da Covid, seja a Aedes aegypti, seja a chikungunya, ou tantos outros. Quantos bens, quantos serviços podem ser prestados por empresas locais? Não me digam que a Metal Mecânica Capixaba não tenha competência para fornecer respiradores. Não, talvez não o mais sofisticado, mas aquele necessário é. Não me digam que as empresas na área de confecções do Espírito Santo não tenham competência para começarem a suprir os hospitais com a demanda crescente, por exemplo, por todo o material de lençol e etc, etc. Não me digam que as empresas capixabas, não possam servir como lavanderias para essa demanda hospitalar. Por favor, não me digam que empresas do capixabas não podem agora se transformar em supridores dos grandes supermercados. Ah, sim, ué. Mas por que eu só posso comprar as marcas que são nacionais? Numa época dessa, eu acho que tem que ser feito, sim, um exercício do que é que pode ser suprido. Por que é que só pode ser suprido por uma grande empresa de hortifruti granjeiros? Por que não pode ser organizar a produção do MPA, do MST, dizendo, olha, essa aqui é a minha demanda? Agora, é óbvio, Ivonete, que todos nós temos que sair da nossa zona de conforto. Todos nós. Todos nós. Individualmente, profissionalmente, empresarialmente, politicamente. Temos que sair da nossa zona de conforto. Não é? E eu, quando a gente fala em politicamente, eu gosto muito do alerta que o Perli repete todas as vezes. Olha, não é só o executivo, não. Como é que andam os legislativos? Como é que anda a Câmara Municipal? Como é que anda a Assembleia Legislativa? Como é que anda o Judiciário? Como é que anda o Judiciário? Ou seja, todos nós somos corresponsáveis. Alguns de nós podemos responder mais efetivamente do que outros, e aí acho que cada um tem que botar a mão na consciência e dizer o quanto pode responder mais. Não vai ficar apontando para o meu vizinho, desculpe, não faz. Não. Quanto eu estou fazendo o meu limite, eu realmente estou saindo da minha zona de conforto, eu com os meus alunos, eu com os meus professores, eu com os meus pacientes, eu com os meus trabalhadores de saúde, eu com os meus empregados, eu com a pessoa que vem fazer uma entrega na minha casa. Sim. Ah, sim, também é humano, viu? Está lá debaixo de um capacete, está lá em cima de uma motocicleta, mas também é humano. Não é? Quanto eu posso ser responsável pela pessoa que está na rua. Não é? O quanto eu posso transformar esse meu desconforto pessoal. Isso é um desconforto, no meu caso é um desconforto pessoal. Eu raramente estou saindo de casa, as pouquíssimas vezes que saio, eu fico num constrangimento, numa tristeza, numa melancolia, num sentimento de impotência, então, quando eu vejo o que está acontecendo na rua. Quando eu vejo o que está acontecendo, não só pela irresponsabilidade daqueles que poderiam estar em casa, que poderiam estar guardando isolamento social, porque tem que ser atleta de qualquer maneira, ou porque tem que estar no seu automóvel de qualquer maneira, quanto por aqueles que estão sofrendo com essa irresponsabilidade, porque estão à margem da sociedade, angariando alimento nos lixos e buscando sensibilizar minimamente nos sinais. Minha gente, se a gente não ver isso, é uma cegueira que vai nos levar a uma catástrofe. Nós aqui já nos comprometemos a sermos utópicos. Esquecemos a distopia. Não aceitarmos que a humanidade não deu certo. A humanidade nos trouxe ao limiar
ao limiar da extinção da espécie humana. Não tenhamos dúvida nenhuma. Não da espécie humana, a espécie humana como a gente conhece. Risco atômico, a questão climática, a questão ambiental, mas esta mesma humanidade, eu acredito, eu quero crer, eu quero ter fé, eu quero esperançar. Ela consegue sim, a partir desses exemplos todos que a gente pode citar, de solidariedade, de compaixão, de cooperação, de tudo, podemos virar esse jogo. Viva! Viva, Arlindo, que você trouxe assim uma concretude aí, não é? Muito importante para a gente. E nós já estamos caminhando para o final da nossa live, né? Mas eu gostaria ainda de registrar que Ivana colocou aí que ela compartilha com você esse mesmo desconforto, a questão de sair nas ruas. Arlindo, o Perli falou anteriormente, né, que a solidariedade ela é a utopia quando a sua ação e doação nos torna mais irmãos e mais irmãs. E o que você propôs hoje, né, falar um pouco dessas oportunidades que a pandemia também nos traz, essa oportunidade de sermos novas criaturas, de construir um novo. Eu penso que ninguém será a mesma pessoa, né, do que era antes dessa pandemia. Então, é a oportunidade de nós recriarmos esse esperançar que você coloca aí. Então, já estamos caminhando para o final, suas considerações finais, e se você quer continuar semana que vem, se voltamos para quarta-feira. Olha, esse é você quem tem que decidir com os participantes. Eu teria o maior prazer, eu acho que sim, vai dar para voltar para quarta-feira. Ontem eu tive uma razão absolutamente pessoal, que é uma filha querida que mora fora, me deu a oportunidade de passar parte do dia, e aí eu disse, olha, eu ainda vou estar às 6 horas da tarde, ou com ela presencialmente, ou curtindo esse afeto, esse carinho que ela tanto me trouxe. Agora, Ivonete, deixa eu dizer, eu acho que nós temos um desafio extraordinário, que nós não vamos fazer essa transformação nesse mundo que nós entendemos, nesse planeta que nós entendemos, se nós não aceitarmos o desafio maior, que é transformar o nosso mundo anterior. Nós precisamos mudar o nosso mundo interior. Tá? Cada um de nós, individualmente, tem que se apegar a esta fase muito triste, como uma oportunidade para a gente se rever, para a gente se reolhar, para a gente gerar um outro convívio interno para que a gente possa se externalizar mais. Porque quando a gente puder se externalizar mais, nós pudermos nos expressar mais e melhor os nossos sentimentos interiores, nós vamos ficar cada vez menos vulneráveis às impressões que nos impõem de fora para dentro. Impressões essas hoje muito manipuladas por igrejas, por governos, por marketismo, por interesses absolutamente não legítimos.